Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou dizer por que os 20% relacionados a anúncios do Facebook são mais importantes do que você pensa, mas depois da vinheta. Hoje cedo eu tava num papo muito legal e surgiu essa ideia da pauta e eu falei, putz, eu tenho que compartilhar no Mestre TV para ficar bem massa. É aquela história da vida de agência, né? Aconteceu aqui, eu quero compartilhar para vocês. Eu tava olhando uma das campanhas de um dos clientes aqui da Mestre e abrindo um anúncio específico, eu vi lá o aviso do Facebook dizendo, olha, esse anúncio tem mais texto do que é o recomendado e você pode estar pagando mais caro para poder exibir esses anúncios. Isso não deveria ter acontecido, porque a gente até que tem uma boa política aqui interna, né, de conversar com os designers sobre encaixar um tamanho do texto, né, em 20% e também a equipe de mídia também conhece a regra dos 20%, né? Eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa ruim. Por quê? Ele gera alguns impactos a mais do que só pagar mais caro ou melhor, só refazer o banner para um banner ficar melhor. Ele gera alguns impactos, primeiro, no seu orçamento. Então, se você está veiculando um anúncio que você está pagando mais caro, você está gastando mais para poder chegar no mesmo público do que se você tivesse adequado nos 20%. Mas antes de eu entrar no detalhe disso aí, deixa eu explicar um pouquinho o que é a regra dos 20%, que talvez, se você não conhecer, é importante você saber. O Facebook, no início, né, vamos dizer assim, da época dos anúncios dentro do Face, ele criou uma regra dizendo, qualquer anúncio, quando ele implantou a parte imagem, né, qualquer anúncio que tiver mais do que 20% da imagem que está no anúncio, se ele for texto, ele não vai ser veiculado no Facebook. Então era a famosa regra dos 20%. Passou de 20%, o Facebook nem veicula, né? E aí existe o grid, você abre lá no Photoshop, monta o gridzinho, tem ferramenta do Face, que até a gente pode deixar aqui na caixa de comentários, né, na área do resumo do vídeo ou nos comentários, essa ferramenta que é uma ferramenta bem comum e o próprio Face, depois de um certo tempo, ele criou essa ferramenta para a galera testar a imagem e ver quantos quadradinhos estava ocupando. Então se você ocupa mais do que 20% desses quadradinhos, consequentemente você está, vamos chamar assim, não sujeito a não ser veiculado no Facebook. Tempos depois, com essa guerra de 20% e tal, e no meu entendimento eles quiseram dizer assim, cara, tem tanta gente entrando no Facebook que os caras nem entendem o que é 20%, que eu vou abrir e dar uma colher de chá. Dizer para as pessoas, olha, se passar do 20%, você vai ter que pagar mais caro para chegar nessas pessoas. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ou se tiver muito texto, eu vou falar, cara, aí eu não vou veicular. Então, existem essas três hipóteses agora. Essa de veiculado, essa de ser barrado, né? Entre 20% e um X% ali mais ou menos, um valor intermediário, e com muito texto ele nem veicula. Então, esse é o cenário atual do Face. Então, quando alguém vai fazer um anúncio e vai ter uma imagem, você tem que se preocupar com os 20%. E num local de escala, como é aqui na agência, a gente tem 40 pessoas trabalhando, são 5 designers hoje, né, André? 5, né? No total, da equipe, do time de design. 2 pessoas, contando com você, né? Vamos colocar, tô te colocando na equipe aí, né? O André é designer. Enfim, também, né? Além dos outros dots, mas 5 pessoas, 2 responsáveis por fazer banners hoje para clientes, né? A gente tem aí na área de mídia, por volta de 40 clientes contando com a gente para fazer os anúncios. Cara, se eu erro num banner, se o designer me devolve um banner que extrapola os 20%, só o fato de eu devolver para ele e chegar e falar, ô André, cara, sabe aquele banner lá? Passou dos 20%, tem como você refazer para mim? Então se ele fez só um, até que vai, mas às vezes ele faz uns 4, 5 banners, ele vai ter que voltar, abrir o grid, diminuir o tamanho, salvar a imagem, colocar no sistema de novo, eu baixar, subir de novo nos anúncios, só isso vai pelo menos, vamos colocar de um jeito bem conservador, tá? De 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora para eu conseguir fazer essa atualização. O quanto custa se você tivesse retrabalho de forma frequente na sua empresa? E eu estava conversando isso com a nossa gestora ali da área de design e desenvolvimento, que eu fui com um computador para mostrar para ela, eu conversei com ela e falei assim, olha, isso aqui já aconteceu mais de uma vez, a gente precisa ficar esperto, porque pode ser que aqui esteja um pequeno gargalinho, né, de retrabalho da nossa empresa, porque uma vez que tem retrabalho, quem assume o custo? Sou eu, a agência, não é o cliente quer que rode, ele quer performance, eu tenho que entregar performance. Então se eu não estou conseguindo fazer um banner que é veiculado, primeiro, se ele não for veiculado, vai ter que ser refeito. Se ele for veiculado, depois eu descubro, como foi o caso de hoje, que ele está veiculando, mas eu estou pagando mais caro,
eu tenho um custo mais alto, então eu não consigo dar todo aquele resultado que eu poderia oferecer para o meu cliente. E aí eu vou ter retrabalho. Eu vou ter que mexer na campanha, eu vou ter que pedir um novo banner e, consequentemente, a gente não vai ter um desempenho tão rápido com aquele cliente. Então, essa visão na escala, quando você tem uma escala, quando você tem um cliente ou está administrando uma conta com poucos anúncios, cara, isso não vai fazer muita diferença para você. Você vai falar, gastar mais uma horinha só, vou editar, eu mesmo edito aqui no Photoshop, diminuo, você vai gastar no mínimo 30 minutos. Isso é um custo que não estava previsto. Saiba disso. Essa é a parte mais importante. Quem é uma agência, quem é um consultor, um freelancer, custos não previstos são assassinos de lucratividade, né? Então, a gente tem que combater esses assassinos de lucratividade com unhas e dentes. E aí, nessa conversa, que foi hoje de manhã, até tá sendo meio quase live, né? Depende de quando você vê esse vídeo, a gente convencionou um padrão, né? Definir isso com a equipe de mídia, educar as pessoas novas que chegarem, os designers terem mais consciência do que é 20%. Por quê? Porque se o designer fizer um quadradinho pro lado e o Facebook entender que passou dos 20%, às vezes o grid dele, se ele fizer torto, se ele não considerar que a bordinha da fonte que ele usou, e se o Facebook considera que aquilo faz parte, ele vai considerar um pouquinho a mais do percentual e vai fazer eu pagar mais por aquele anúncio e a performance vai ser pior. Então, por isso que os 20% do Facebook não são coisas simples, não é tão bobo quanto a gente imagina. Na escala, quando você tem um projeto grande, quando você tem vários projetos, isso vai impactar o teu resultado e a lucratividade do seu negócio. E já que a gente está falando sobre performance, desempenho, eu queria recomendar esse vídeo aqui do lado que eu falo sobre taxa de conversão. É um vídeo muito importante para você conseguir também entregar melhores resultados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não acompanha aqui o canal, aproveita para se inscrever, marca o sininho lá, né? Clica no sininho para você receber as notificações assim que o André subir o vídeo, você já recebe em primeira mão, aí não tem que ficar abrindo e-mail, visitando o canal, já vai estar lá direto para você, beleza? A gente se vê toda terça-feira aqui no Mestre TV. Um grande abraço e até a próxima.